Anteriormente, Gohan e Sakura saíam para treinarem juntos. Agora, Orochimaru mostra suas garras. Não foi até algum tempo depois que os Yamabushi se estabeleceram o suficiente para ouvir o que o Homem Pálido tinha a dizer. O círculo interno do bando de bandidos estava disposto em volta do fogo em círculo, com Orochimaru sentado em uma cadeira de osso e couro cru unidos com tendões de animais. Então, o que você está dizendo é que esse garoto Gohan é quem chutou nossa bunda e derrotou o Ganosuke? O líder perguntou, olhando para o Sannin, que estava descansando na cadeira como se fosse algum tipo de trono. Correto, respondeu Orochimaru. E você diz que, em troca de sua ajuda para recuperar nossas terras de invasão, você quer que a gente traga a criança? A cobra apoiou a cabeça preguiçosamente em uma mão. Esses são os termos. Fácil, não é? Eu vou lidar com Gohan-kun. Tudo o que você tem a fazer é levá-lo aqui. Os homens se entreolharam com olhares questionadores. Eles poderiam realmente confiar nesse cara. Por outro lado, porém, livrar-se daquela pequena praga e sua namorada seria uma mudança bem-vinda. Tudo bem, o líder dos bandidos Yamabushi disse: estamos dentro. Diga-nos o que fazer e nós cuidaremos do resto. Orochimaru sorriu. Sim, tenho certeza que você vai. O pálido Sannin começou a rir, e o barulho ecoou misteriosamente pela caverna, levantando o cabelo de todos os homens reunidos agora. Tenho certeza que você sabe que Gohan-kun está viajando com uma Kunoichi, certo? Sim, e sobre isso? Bem, é simples, explicou o ninja da cobra. Gohan-kun tem um impulso intenso para proteger seus amigos. Isso vai ao ponto de ele mesmo se atirar em um adversário muito mais forte, ou se atirar no caminho do ataque de um inimigo para salvá-los. Você precisa trazer Gohan-kun para mim. Obviamente, ele não virá se você perguntar educadamente. Orochimaru assinou com a mão desconsideradamente. Não que algum de vocês seja capaz de boas maneiras. Ele não tomou conhecimento dos olhares enfurecidos nos homens ao seu redor. O ninja cobra continuou sem pausa. Então, portanto, você precisa persuadi-lo a segui-lo. Olhos dourados procuraram cada rosto. Tenho certeza de que você pode descobrir a partir daí. Então nós sequestramos a garota, esse cara Gohan segue, e então você lida com a criança. Orochimaru sorriu. Essa é a ideia geral. Ele respondeu casualmente. A cobra se levantou e deslizou para as sombras. Eu voltarei quando você tiver a garota. Ah, e ela está usando pesos. Então você terá que tirá-los ou levar alguns homens para carregá-la, já que nenhum de vocês tem força suficiente para fazer isso sozinho. Um dos homens rosnou e pegou um graveto do fogo, jogando a marca no canto onde o Sannin havia desaparecido. O canto estava vazio. Bem, o líder disse enquanto se levantava, tentando e não escondendo os nervos que sentia. É tarde da noite e eles deveriam estar dormindo. Se queremos nos mudar e pegar a garota, a hora é agora. Os homens assentiram com ar sombrio, sentindo-se como se estivessem marchando para a morte enquanto se preparavam para sair. Ah! Essa foi uma boa refeição. Gohan comentou alegremente enquanto voltava para um futon. Gohan-kun, você comeu metade do banquete sozinho. Sakura admoestou quando se sentou ao lado dele, amassando o chão ao bater com todos os pesos que estava usando. Eu juro, às vezes eu acho que você e Naruto podem ser irmãos do jeito que vocês dois agem. E? Gohan perguntou quando ele cruzou as mãos atrás da cabeça e olhou para o teto. Eu adoraria ter um irmão como Naruto. Seria ótimo. Você tem um irmão?
Sakura perguntou. Ela mal sabia nada sobre sua vida na sua dimensão, além de que o adolescente ao lado dela tinha lutado em mais batalhas para salvar o mundo do que ela queria contar. Seu pai era um herói que se dispôs a se sacrificar em um esforço para salvar milhões de vidas, e que a mãe de Gohan era uma boa dama com um temperamento maligno. Assim, o nome dele é Goten. Qual era o nome do seu pai de novo? Goku. Goku Goten. Sakura sorriu. Não é algo muito original? Gohan riu. E você, Sakura? Akunoichi piscou. Quem eu? Ela desviou o olhar. Eu sou o filho único. Por sorte. Talvez, mas eu sempre quis um irmãozinho ou irmãzinha. Confie em mim, eles podem ser um problema. Você não acreditaria nas brigas que Goten e eu entramos. Mas seu irmãozinho não tem 2 anos. Sim, mas ele também é meio Saiyan, como eu. Então, ele parou com o estremecimento. Você pode imaginar o quão ruim fica às vezes. Sakura estremeceu pelo que ela tinha visto de Gohan até agora. Cara, essa casa tinha que estar em pedaços mais frequentemente do que nunca. Gohan puxou as cobertas do futon e bateu na lâmpada ao lado de sua cabeça. Eu vou para a cama. Boa noite, Sakura. Durma bem, ela respondeu, indo para o quarto do outro lado do corredor, onde seu próprio futon estava realmente. Ela estava gostando dessa viagem de treinamento com Gohan. Conhecê-lo melhor foi ótimo. Ele podia rir tão facilmente quanto Naruto, era mais forte do que Sasuke, e ele não tinha um crânio muito grosso ou um ego super inflado como Sasuke. Sakura se sentiu estranha. Ela não conseguia descrever com a perspectiva de conhecer Gohan. Ela se sentiu feliz, mas não era como ela normalmente se sentia quando estava feliz. Era algo diferente, algo que ela nunca sentiu antes e não tinha como descrever. O que é esse sentimento? Ela se perguntou enquanto olhava para o teto escuro do seu quarto. O sono começou a arranhar seus olhos e eles caíram fechados. Eu nunca senti isso antes, mas não parece. Ela nunca terminou seu pensamento quando adormeceu. Do lado de fora, escondido nas sombras voando por trechos de terra iluminada pela lua, 4 borrões se agacharam do lado de fora da porta do hotel onde Sakura e Gohan estavam hospedados, movendo-se o mais silenciosamente que podiam. Os 4 homens deslizaram para dentro, corações martelando de nervos e antecipação. Seus pés descalços passavam levemente sobre o chão de teca meticulosamente brilhante. Uma raquete barulhenta para um shinobi, mas para uma pessoa normal, em silêncio. Eles chegaram a um trecho do corredor que continha os cômodos dos 2 alvos. 2 entraram no quarto de Sakura, enquanto o outro casal treinava arcos na porta de Gohan, pronto para disparar assim que o pirralho colocasse a cabeça para fora, embora as armas provavelmente o deixassem ainda mais irritado. Sakura acordou quando ouviu passos, notou o inimigo, quase gritou, mas um pano foi pressionado sobre sua boca e ela perdeu a consciência. Os 4 homens a pegaram, grunhindo suavemente com os esforços, deixaram uma nota para Gohan em seu travesseiro e retiraram a Kunoichi. Por que nós levamos a garota, por que não o garoto? Eu não sei. Aquele cara Orochimaru é assustador. Ele disse para trazer a garota, não o garoto, e eu não estou disposta a discutir com ele. Você viu o que ele fez com Rei e seu irmão? Aqueles 2 estavam entre os nossos melhores lutadores e eles foram mortos sem esforço. Os outros 3 estremeceram e aceleraram o passo. Gohan-kun. Gohan-kun. O Saiyajin mexeu com a voz e abriu os olhos. A sombra embaçada de Sakura se inclinou sobre ele e ele sabia que era ela porque o sol se filtrava através de seu cabelo e o transformava em um rosa translúcido. Sakura. O que está acontecendo? A Kunoichi sorriu, os olhos escondidos pela franja. Siga-me. Ela respondeu e saiu correndo pelas árvores. Sakura.
Gohan correu atrás dela, imaginando onde ela estava indo. Ele parou quando saiu da floresta e contemplou a visão diante dele. Foi à sua casa no Monte Paozu, e fora da porta, estava sua mãe, Sakura, Goten e seu pai, Gohan. Já está você. Goku chamou, seu sorriso característico iluminando seu rosto. Começamos a pensar que você se perdeu. Graças a Deus, Sakura conseguiu encontrar você. Papai? Como? Gohan perguntou. Você está morto. Você morreu no seu games. Monte Paozu desbotou para um branco em branco, deixando apenas Sakura, Gohan e seu pai ali. Sim, eu morri, respondeu Goku, e esta menina aqui sofrerá meu destino se você não a salvar. Sakura olhou chorosa para ele. Ajude-me, Gohan-kun. Ajude-me. O branco e outras duas pessoas se dissolviam em Megumi. Um par de olhos brilhou para ele das sombras, e a risada de Orochimaru encheu o ar. O chão caiu debaixo de Gohan, e os gritos de Sakura encheram seus ouvidos quando ele caiu. Não. Sakura. Me responda. Sakura. Os gritos continuaram, ficando mais altos até chegar ao ponto de soar como se seus tímpanos estourassem e seu se materializasse diante dele, com o pé manchado de óleo e sangue. Céu! O lutador tentou se posicionar e se energizar, mas seu corpo não se movia. A boca de Cell se contorceu em um sorriso insano que distorceu seu rosto, e o monstro androide falou com a voz de outro monstro, um com olhos dourados e pele pálida. Outro companheiro que você poderia ter salvado. Não. Gohan sentou-se tão rápido que ele quebrou a testa no joelho. Ele procurou por seu, antes de perceber que ainda estava no hotel na aldeia. Pesadelo. O suor caiu em seus olhos e o lutador percebeu que estava encharcado. Ele tocou uma das mãos no rosto enquanto tentava acalmar seu coração acelerado, mas parecia tão real. Alguma compulsão pôs de pé e o carregou pelo corredor antes do lutador saber o que estava acontecendo. Sua mão estava pairando na porta do quarto de Sakura. Ele parou, balançando a cabeça. Não, eu estou sendo estúpido. Não há como ela se machucar. Foi apenas um sonho, mas havia uma sensação estranha na parte de trás de sua cabeça que não o deixava em paz. Não pode doer checar, certo? Ele abriu a porta a um cabelo e espiou através dela. A porta voou pelo ar quando Gohan arrancou das dobradiças e correu para dentro. Sakura. Ela não estava lá. Uma nota estava em seu travesseiro. Por favor, esteja bem. O Saiyan rezou enquanto pegava a nota e a abria. Não foi a caligrafia de Sakura. Nós temos sua mulher. Venha ao nosso esconderijo. Venha sozinho. Se você quiser vê-la viva novamente. Bandidos de Yamabushi. Anexado à nota estava um mapa desenhado de forma grosseira. O pergaminho se enrugou quando o punho do guerreiro se apertou em torno dele, seus olhos fumegando enquanto fazia um jade duro, a raiva voando através de seu sangue, deixando-a ferver. Virou-se e caminhou a passos largos pelo corredor, os criados virando-se para cumprimentá-lo com sorrisos antes de se grudarem na parede diante do olhar e da intenção de matar. Rolando em ondas, o cabelo de Gohan começando a ficar dourado. As raízes, a cor clara se espalhando lentamente. Olá, senhor. O gerente da mesa disse, virando-se das duas mulheres que ele estava ajudando. Gohan olhou para ele, fazendo recuar. Sakura foi embora. Ele retrucou, checando o diretor. Havia uma chance de que isso não fosse real, embora Gohan soubesse que isso era uma racionalização da parte dele. Sakura-sama. Não, Gohan-sama, ela não foi. Por quê? O guerreiro não respondeu, indo em direção à porta, arregalando os sentidos, procurando a assinatura que ele conhecia, bem como as costas da mão. Depois de passar tanto tempo com ela, uma segunda assinatura se intrometeu, iluminando seu sexto sentido como um clarão. Orochimaru.
Gohan gritou, sua raiva, contida por tanto tempo, finalmente em erupção. Ele usou esses bastardos, bandidos para sequestrar Sakura enquanto dormiam na noite passada para chegar a Gohan. A imundície absoluta da Tântica foi o que o empurrou para o limite. O saguão estava virado enquanto Gohan soltava um grito de raiva, uma aura de ouro explodindo em torno dele, o cabelo brilhando em ouro, os ventos rasgando o prédio, rasgando feridas em pinturas a tinta, quebrando as panelas dos vasos de plantas, soprando as portas duplas que levam para fora, as peças voando pela rua principal da aldeia. Quando o fenômeno se acalmou, o Super Saiyajin, com os pelos arrepiados, e sua herança Saiyajin, gritando por sangue e retribuição, ajoelhou-se e explodiu na frente do prédio num raio de luz e vento que despedaçou o chão, rachou o cheque de mogno e granito na mesa e encheu a sala com fumaça e poeira. O funcionário ficou parado ali, com os óculos tortos enquanto se virava, se contorcendo de volta para as duas mulheres na mesa. Agora, como posso ajudá-lo, senhoras? Ele tossiu, tremendo. O porco nos braços da mulher de cabelo escuro Onkete, o animal claramente atordoado. Shizune se virou para sua amante, que parecia ter visto um fantasma. Tsunade-sama, Akunoichi perguntou hesitante. Aquele garoto vai lutar contra Orochimaru. Você vai deixá-lo ir? A neta do Shodai Buffon não é problema meu, respondeu a princesa Lesma. É provavelmente um Orochimaru diferente de qualquer maneira. Ela pegou a chave do funcionário, que desmaiou assim que o fez. Não é um nome muito comum, a outra mulher respondeu, embora ela tenha dito isso suavemente e seguido após o segundo Sanlin. As duas sentinelas do lado de fora da caverna, que levava ao esconderijo de Yamabushi, estavam observando a floresta, pensando que Gohan não chegaria por mais um dia. Pelo menos o mapa tinha sido rude e o menino Saiyan não conhecia o caminho. Então, quando houve um lampejo de luz dourada nas árvores que escondiam a caverna do caminho estreito e sinuoso que levava à aldeia, os dois guardas não o fizeram. Pense em qualquer coisa, era provavelmente o sol refletindo algo brilhante. Um chilrear encontrou seus ouvidos. Pássaro estranho, não é? Perguntou um deles, olhando para o lado, onde dois pardais estavam lutando. Sim. Nunca ouvi isso antes. O homem ficou pálido. Ei! Seu amigo ligou. O que há de errado? Então ele se virou e quase desmaiou morto. Então um garoto, com olhos de jade furiosos que pareciam atravessar os olhos, seu corpo musculoso delineado em chamas douradas, seus passos raspando ameaçadoramente sobre o chão, que estava coberto de folhas mortas e gravetos. Estava se aproximando deles uma brisa suave. Chegou até eles quando ele se aproximou, mas para os dois homens, poderia ter sido um furacão. Quando ele estava passando entre eles, foi quando eles entraram em movimento. Ei! Pare! Os olhos do garoto se arregalaram e os dois homens foram arrancados quando o poder, força bruta, martelou neles como uma marreta, soprando-os e mandando-os cair de ponta cabeça. O da esquerda bateu em uma árvore, sua cabeça batendo forte o suficiente para amassar a madeira e fraturar a casca. Caindo em inconsciência, o segundo homem rolou através de um arbusto, e seus gritos de dor seguiram Gohan até a caverna. A entrada era um longo corredor, cheio de caixas e detritos, acendidos a cada 2 metros de tochas, mas não era suficiente e havia muita escuridão, embora a luz emitida pela aura de Gohan iluminasse tudo a alguns metros de distância. Muitos buracos nas paredes levavam a depósitos e alcovas, que tinha quartos de dormir e outras necessidades, como comida e água. Uma caverna era tão grande que os invasores a usavam como um estábulo, os cavalos lá embaixo, cuspindo e relinchando de susto quando a sensação sobrenatural da raiva de Gohan os tocava.
Passos deliberados ecoaram misteriosamente por toda a base, enquanto o Super Saiyajin percorria o corredor principal da fortaleza. O túnel finalmente se alargou em um espaço grande o suficiente para um homem grande ficar de pé. E que um homem grande fez. Gainosuke, seu estômago e mandíbula coberta de gás e ataduras, esperava por ele. Que demora! Comecei a pensar que eu morro de velhice antes de você chegar aqui. Saia da minha frente. A palavra foi dita em uma voz baixa e sedosa que Gohan usara quando ele estava realmente chateado. Era o tom de comando que ele tinha falado com seu Bojack quando os dois vilões ameaçaram a Terra. Gainosuke sorriu, seus dentes amarelados e um ou dois ainda faltando completamente. Não posso fazer. Eu tenho ordens e eles dizem. Uma mão agarrou seus cabelos e bateu a cabeça na parede da sala com força suficiente para encaixá-la na pedra. Gainosuke caiu. Se ele estava morto ou não, não importava para Gohan. Sua única preocupação era um monstro que esperava no final da passagem como uma aranha gorda sentada no meio de uma teia. Quando eu disse mova-se, eu quis dizer isso. Sakura se amontoou na sala principal, tentando fazer o menor possível movimento. Ela estava sendo mantida na ponta da katana, com dois homens de cada lado, as bordas da espada na garganta, os braços amarrados de tal maneira que até mesmo um Jounin experiente teria problemas para se soltar. Não que Sakura pudesse escapar com Orochimaru bem na frente dela. O Sannin estava descansando na cadeira. Novamente ele tinha sido a primeira visão que ela tinha visto quando ela acordou e se viu amarrada e refém. O ninja ausente tinha sido cristalino em seu objetivo. Ele raptou-a para tirar Gohan do sério e esperançosamente enfurecê-lo ao ponto que ele não pudesse pensar direito, sendo assim mais fácil de capturar. A julgar por aquele ruído horrível anterior e o silêncio mortal que o seguia, Orochimaru tinha conseguido ambos os esforços. Ele está vindo, disse Orochimaru de repente, seus olhos dourados queimando com antecipação. Sakura sabia que ele estava certo. Havia uma quantidade enorme de intenção de matar no ar e vazou para a câmara em que estavam, como se fosse algum tipo de vapor, tornando difícil respirar. Ele está andando direto nas minhas mãos, Kunoichi-chan. Você tem alguma ideia de quais são meus planos? Como eu deveria saber como um sociopata pensa? Sakura deu um fora. O Sannin riu. Você tem coragem. Eu gosto disso. Eu acho que vou explicar meus objetivos para você. Então antes de você gritar para sua morte, você saberá o que você me ajudou a obter. Você vê, Kunoichi-chan, eu sou um colecionador de tipos. Eu encontro jovens dotados como Sasuke-kun e Gohan-kun e os trago para minha causa. Então você é um pedófilo sociopata, rosnou Sakura, e daí? Seus insultos são fracos, assim como você, e em sua posição, insultos são tudo o que você tem. Você sabe o que eu procuro acima de tudo, Kunoichi-chan? Bem, eu busco a imortalidade. Seu rosto se iluminou como uma luz insana. Embora seja apenas um meio temporário, eu desenvolvi um jutsu que transfere a minha alma para outros corpos, permitindo-me viver para sempre. É por isso que eu coleciono guerreiros talentosos, para que eu possa ter o melhor corpo que eu possa ter. Sasuke-kun é apenas um candidato em potencial e Gohan-kun está rapidamente se tornando outro dos meus favoritos. Você vai marcá-lo. Sakura respirou, finalmente percebendo por que o Sannin estava aqui. Você vai dar a ele aquele selo amaldiçoado. Bem, talvez você tenha uma mente decente afinal. Sim, eu vou conceder meu selo em Gohan-kun. Acho que isso torna as pessoas um pouco mais flexíveis. Eu deveria ter convencido ele de deixar Konoha. Na vila, ele tinha a Anbu e o corpo Jounin para protegê-lo. Quando eu soube que vocês deixaram a vila, eu segui. Agora, aqui estamos nós.
As batidas lentas de passos deliberados alcançaram seus ouvidos, aumentando a cada segundo, ao lado da raiva que pairava no ar. Como um pano de algodão molhado, Orochimaru estalou os dedos e os dois Yamabushi entraram no corredor, dirigindo-se a um fraco brilho à distância. Houve gemidos gêmeos de dor, acompanhados por um barulho que soou como osso encontrando osso, e os dois guardas voaram de volta para a sala, rápido o suficiente para apagar o fogo e mandar o cabelo de todos e roupas explodirem quando eles batessem na parede de cada lado. A cadeira de couro cru. Orochimaru se sentou. Os passos alcançaram a câmara e a caverna foi iluminada por um brilho dourado que lançava sombras igualmente pesadas sobre tudo na sala. Gohan-kun. Sakura chorou alegremente, depois parou de repente, arregalando os olhos em horror. Gohan parecia estranho, ele foi transformado, de modo que foi certamente uma razão, mas tanto quanto a transformação brilhante sempre enervou Sakura um pouco. Sempre houve uma sugestão do Gohan normal nos olhos esmeralda, a dica se tornando óbvia sempre que o Super Saiyajin sorria ou não estava pronto para entrar em combate. Essa dica não estava lá agora. Os olhos de Gohan nem sequer passaram por ela para se certificar de que ela estava bem. Ele estava focado em uma coisa. Orochimaru, ele rosnou, cada palavra cantando de raiva. Você envolveu Sakura nisso. Nunca, nunca, envolva meus amigos em nossas batalhas, ou você vai se arrepender. O Homem-Cobra parecia ansioso para começar, levantando-se da cadeira como se fosse um boneco sendo puxado por cordas. Ele perguntou: e como vou me arrepender? Gohan olhou diretamente nos olhos e disse as palavras que Sakura nunca pensou que ela iria ouvir de sua boca: eu vou matar você. O Sannin começou a rir, o som frio e impiedoso enchendo a câmara, ecoando nas paredes e fazendo parecer que havia centenas de homens presentes, todos rindo histericamente. Você vai me matar? Gohan-kun, talvez você esteja confuso com sua raiva. Você não possui o poder de me matar. Então eu vou te quebrar. Esmagarei seu ego de uma forma que você nunca mais vai querer lutar de novo. Gohan sorriu arrogantemente. Nenhuma de suas máscaras de confiança que ele tinha usado da última vez para manter o Homem Pálido adivinhando, mas uma verdade sombria, uma que colocaria Sasuke em seu melhor para envergonhar sem esforço. Os dedos do Super Saiyajin se curvaram e o ar se encheu de rachaduras e estalhos quando as juntas de Gohan estalaram. Os dois guerreiros começaram a circular um ao outro, níveis de Ki e Chakra subindo pelo telhado. Orochimaru começou a ser delineado em um turbilhão de vapor azul, enquanto a aura de Gohan se alargava mais e mais perto. Eles chegaram, movendo-se em uma espiral cada vez mais apertada, enquanto a intenção de matar dos dois titãs enchia a câmara cavernosa, fazendo o ar parecer pesado e úmido, incapaz de respirar. Um zumbido ecoou pelas paredes quando a eletricidade estática começou a cintilar entre os dois combatentes, enquanto o chakra e o ki se encontravam e se chocavam, fazendo com que relâmpagos etéreos dançassem entre eles e ondulassem para cima e para baixo em suas formas. O cabelo comprido de Orochimaru estava começando a se soltar da carga que estava sendo gerada, e o chão estava rachando embaixo deles enquanto era comprimido pela força que o empurrava para baixo. O Sannin e o Super Saiyajin pararam de circular agora que estavam perto o suficiente para atacar a qualquer momento. O silêncio, quebrado apenas pelo crepitar da eletricidade e pelo desmoronamento da rocha, seguiu-se. A eletricidade começou a dançar cada vez mais rápido à medida que a energia da sala subia. Eles desapareceram. A caverna começou a se romper em torno dos três que se amontoavam no canto. Orochimaru e Gohan eram totalmente invisíveis enquanto se moviam, apenas iluminados pelo mais breve dos milissegundos, quando o choque e a aura de Gohan os iluminaram.
A cadeira de couro cru explodiu em 1 milhão de fragmentos. Buracos apareceram nos tetos e paredes. Um apareceu bem ao lado da cabeça de Sakura, apenas o tamanho certo para um soco, e ela gritou quando foi atingida por pedras do impacto. Eles apareceram. O punho de Gohan brilhou. Orochimaru pegou. O punho de Orochimaru brilhou. Gohan pegou. Impasse. O poder subiu horrivelmente, e o piso de pedra da caverna simplesmente não aguentou mais e os dois afundaram quando a rocha sólida se deprimiu, incapaz de suportar mais o peso. A cratera se expandiu para abranger todo o espaço, que era uns bons 3.000 metros quadrados, e Sakura sentiu-se deslizando para as casas de força de combate. Eles estavam grunhindo e esticando, músculos e veias soltando, dentes à mostra. Orochimaru sorriu triunfante enquanto forçava Gohan de volta, o joelho do Super Saiyajin batendo no chão com força suficiente para fazê-lo desmoronar. Gohan grunhiu, inclinou a cabeça, empurrou com toda a sua força considerável, mas Orochimaru permaneceu tão imóvel quanto o planeta Júpiter. A cobra começou a rir loucamente e Gohan encontrou os seus olhos e soltou um grito, sua aura aumentando ainda mais. O rosto de Sannin passou de insanamente divertido a horrorizado quando o guerreiro mais jovem levantou-se e empurrou Orochimaru para trás. Os braços de Gohan se estenderam, espalhando do seu oponente também, deixando o homem pálido bem aberto. O adolescente saltou e empurrou os dois calcanhares quase para cima. Um esmagamento encheu o ar e o Sannin foi jogado no teto, a caverna inteira tremendo com o impacto, estalactites caindo do telhado como lanças. Lá fora, todo o flanco da montanha explodiu em enorme explosão, Orochimaru emergindo dele, caindo desamparadamente. Ele jogou seu peso ao redor e conseguiu fazer seu giro parar. Incrível, ele murmurou. O poder de Gohan está aumentando a cada segundo. O poder dele de alguma forma está relacionado com a quantidade de raiva que ele sente. Os olhos dourados se arregalaram quando Sannin viu um brilho que brilhava no buraco que ele fez ao sair e que agora. Sakura ficou horrorizada, enquanto Gohan empurrava as mãos para frente como às vezes fazia, depois as levava para os lados. Uma bola azul se formou em suas mãos, expandindo rapidamente até que ficou muito brilhante para olhar. O ataque não era uma bola como normalmente era um rio de poder que explodiu para fora da montanha, piscando através do céu para Orochimaru, que descobriu que ele seria incapaz de evitá-lo. Ele cruzou os braços para tentar tomar o peso do ataque. O céu estava iluminado por um clarão branco que desapareceu em segundos. Uma enorme explosão sacudiu a montanha inteira e áreas adjacentes quando o Kamehameha explodiu. A bola branca e azul do Ki empurrando a terra e as árvores para baixo, enviando uma onda de choque para fora, batendo a montanha com força. Sakura fez o melhor que pôde para se esconder da fúria do Ki quando bateu e esmagou a montanha acima dela em cascalho. Isso é um pesadelo, pensou, tentando desesperadamente convencer-se de que era verdade. Isso é um pesadelo. Estou de volta ao hotel e Gohan está dormindo, sem tentar explodir o mundo. A poeira caiu levemente em seu rosto e ela arriscou um olhar. Ela não podia acreditar no que seus olhos estavam dizendo a ela. A montanha acima dela simplesmente desapareceu, a pilha monolítica de rocha, parecendo que alguém pegou uma colher de sorvete e escavou metade da montanha. Gohan estava parado no meio dela, olhando para o céu, que não tinha sinais de cair. Sannin, bom bastardo, ele rosnou quando não sentiu o Ki de Orochimaru em qualquer lugar. Ele saiu do Super Saiyajin, mas a raiva em seus olhos não desapareceu. A mão dele estendeu a mão para Sakura, que recuou, pressionando-se para a caverna que ficava atrás dela. Gohan pareceu surpreso, depois doeu, virando os olhos baixos para o chão. Você me teme agora? Ele perguntou a ela. Ela relaxou apenas um fio de cabelo. O que?
Ele sorriu desamparadamente. Eu não te culpo se você fizer isso. Eu me perdi lá. Super Saiyajin é uma espada de 2 gumes. O que você quer dizer? É um aumento exponencial do poder, mas eu me torno muito mais suscetível à raiva e a outras emoções negativas. Ele olhou para as mãos como se elas o tivessem traído. Eu aprendi a dominá-lo, mas essa raiva, aquela necessidade primordial de matar ainda está lá. O guerreiro ficou atrás de Sakura e rasgou as cordas que a amarravam com as próprias mãos, estalando os cordões como se nada mais fosse do que uma corda queimada. Kunoichi se levantou e se virou. Então, por que usá-lo? Porque há pessoas lá fora que eu não posso derrotar a menos que eu use. Eu não tinha escolha a não ser. Uma presença se formou atrás dele e o garoto Saiyan girou, mas não foi rápido o suficiente. Mãos pálidas seguraram seus ombros e o seguraram no lugar. Droga! Eu não fiz. Ele gritou quando as presas se afundaram em seu pescoço e uma energia corrosiva e estranha atingiu seu corpo. O mundo ficou desfocado para Gohan e foi substituído pela dor e Sakura gritando seu nome várias vezes. Ele bateu em algo duro e em sua visão embaçada, ele notou que ele estava deitado de costas, um Orochimaru triunfante de pé sobre ele, limpando um pequeno fio de sangue de sua boca. Gohan percebeu que provavelmente era o sangue dele. A boca do Sannin se moveu, mas Gohan não pôde ouvir as palavras. Sua visão estava cheia de rosa quando Sakura se inclinou sobre ele. Algo o colocou de pé, mas ele não podia ficar de pé e simplesmente se encostou no objeto que o sustentava. Orochimaru respondeu a algo, depois jogou a cabeça para trás e riu. Teria sido arrepiante se Gohan pudesse ouvir. Seu pescoço queimava e ele gritou, sua mão livre voando para a irritação ficou tão ruim que ele não conseguia pensar ou sentir. Seu corpo entorpecido pelo fogo que o atravessava. Ele queria desmaiar, morrer, qualquer coisa para fazer a dor parar. Ele conseguiu seu desejo quando o mundo ficou negro. Gohan-kun! Sakura gritou quando as presas de Orochimaru afundaram em seu pescoço, sangue jorrando da ferida. 3 marcas apareceram em seu pescoço. Um selo amaldiçoado não se parecia em nada com o de Sasuke, que tinha 3 pontos semelhantes a vírgulas. Este parecia com gotas de chuva, as pontas apontando para fora do centro e as cabeças bulbosas apontando para dentro. Orochimaru soltou o Saiyan, que caiu no chão, com os olhos vidrados de dor, o rosto já ficando vermelho de febre. Gohan-kun! 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 Orochimaru começou a rir, o som assombroso enchendo o ar de malícia enquanto ele continuava. Sim. Gohan-kun é meu. Logo ele se juntará a mim e eu terei um dos maiores poderes do mundo ao meu comando. Tanto Sasuke quanto Gohan. Eu serei imparável. O mundo inteiro é meu para tomar. Mas como? Como você sobreviveu? Sakura exigiu, olhando para o Sannin, mas sabendo que ele iria esmagá-la se ela atacasse. O Sannin sorriu, torcendo todo o rosto. Com isso, um simples Kawarimi Kage Bunshin. Então, sob o disfarce de um genjutsu, eu me escondi aqui, enquanto Gohan me contou sobre sua misteriosa transformação. Super Saiyajin. Não é uma linhagem de que eu já ouvi falar, mas eu não me importo. Gohan gritou de repente, arqueando enquanto o selo em seu pescoço brilhava como fogo, seu corpo inteiro tremendo. Gohan-kun não. Sakura implorou. Vamos lá. Você pode vencê-lo. O guerreiro não a ouviu e ele finalmente, misericordiosamente, desmaiou, ficando em silêncio enquanto fazia, embora choramingasse a cada 2 segundos. Bem, meu trabalho aqui está feito. Adeus, Kunoichi-chan. Aproveite o seu tempo com seu precioso Gohan-kun. Ele não estará por perto por muito tempo. A corda derreteu de volta na parede, seus cacarejos enchendo o ar muito tempo depois que ele partiu.
Sakura se atrapalhou, sem saber o que fazer, suas mãos tremendo, enquanto tentava descobrir como facilitar a dor de Gohan. Olá! Uma voz ligou. Sakura girou quando uma mulher com cabelos escuros e vestes azuis apareceu nos restos do túnel da entrada. Alguém ainda está vivo aqui? Por aqui! Sakura gritou. A mulher notou-a, depois avistou o Gohan e a mancha negra em sua pele. Oh meu Deus! A mulher respirou quando ela se lançou, movendo-se com uma graça e uma postura que só um shinobi poderia ter. Droga, eu estou muito atrasada. Quem é você? Sakura perguntou, atordoada quando a mulher a empurrou para o lado e se ajoelhou ao lado de Gohan, sua mão brilhando com um vapor verde, enquanto ela se movia sobre um consciente corpo de Saiyajin. Me chame de Shizune. Eu sou um Konohanin, assim como você e esse cara. Ela obviamente viu as bandanas amarrados na cabeça de Sakura e na cintura de Gohan. Droga! Eu não posso parar isso. Shizune levantou o guerreiro em uma cargueira de bombeiro. Vamos lá, temos que levá-lo de volta para Tsunade-sama. Ela é a única pessoa que pode ajudá-lo neste momento. Shizune desapareceu e Sakura pulou antes de ir atrás dela, indo para a aldeia bem na hora também, enquanto a montanha tremia, rachando, depois desmoronou em um monte de fumaça e pedaços de rocha. Bem, eu não posso ajudar, a princesa lesma bufou, enquanto olhava para o menino maltratado esticado no futon. Sakura e Shizune tinham quebrado todos os recordes de velocidade no caminho de volta para a aldeia. O selo está muito longe para parar e eu não sei como selá-lo. Mas Kakashi Sensei fez isso. Sakura protestou. Você não pode? Tsunade bufou. Kakashi pode ter sido capaz de fazer isso, mas eu não sei o jutsu para isso. Eu sou um médico, não um mestre de selos. Você tem que levá-lo de volta para Konoha se você quiser ajuda. Esse velho peido Okage e Kakashi são os únicos que podem ajudar. Bem, então eu vou fazer isso, disse Sakura. Ela pegou o Gohan e correu para a porta, movendo-se mais rápido do que nunca. Mesmo com os malditos pesos na excitação das últimas horas, ela esqueceu tudo sobre eles e mal sentia mais. Você acha que ela vai ficar bem? Shizune perguntou. Se ele acordar. Ela não terminou. Tsunade encolheu os ombros. Não é mais meu problema. Agora vamos. Temos que chegar a Tanzaku em breve. Estou sentindo essa coceira novamente. Tsunade-sama, sua assistente suspirou, mas ela seguiu outro médico da aldeia. Sakura correu pela estrada, jogando boliche sobre outros pedestres em sua corrida louca para voltar para Konoha. Eu tenho que fazer isso, eu só tenho que fazer. Ela pensou desesperadamente. Eu não vou deixar o Gohan-kun ser desqualificado como o Sasuke fez. A Kunoichi, na sua pressa, não percebeu que tinha omitido o Kun do nome de Sasuke. Perto de uma semana depois, os guardas do portão de Konoha ficaram surpresos quando uma suada e suja Sakura chegou à entrada da vila. Gohan ainda com frio nas costas, embora sua condição tenha melhorado drasticamente nos últimos 2 dias. Ela estava correndo sem parar da aldeia onde Gohan havia sido marcado, comendo apenas rações na mosca. Ajude ele! Ela desmaiou quando a exaustão de voltar sem descansar finalmente alcançou-a. Um médico. Um dos guardas gritou quando seu parceiro correu para verificar os 2 adolescentes inconscientes. Gohan finalmente acordou e encontrou-se no hospital. Onde? Droga! Gritou alguém na sala, como quem quer que fosse. Que eles pularam quando a visão de Gohan finalmente se esclareceu o suficiente. Ele percebeu que era Kakashi, que parecia bastante tenso, com a mão na bolsa de kunai. O Sharingan girando. O Jounin relaxou um pouco quando ele finalmente decidiu que Gohan não ia enlouquecer como Sasuke fez. Então, você está finalmente acordado? Perguntou uma segunda voz. Sarutobi?
San? Como eu consegui? Sakura-san tem uma constituição e determinação que combinam com a sua, explicou Sandaime. Ela levou você para uma semana sem descanso e com seus pesos em todo o caminho da aldeia onde você estava hospedado. Sakura fez. O Saiyajin sentou-se impertigado, agarrando-se ao pescoço dele como algo que havia queimado como fogo. Fácil, Kakashi disse a ele. Você foi marcado com selo amaldiçoado e reage a mudanças no chakra do portador. Mas eu não tenho chakra. Nós pensamos, disse o terceiro, que o Ki e o chakra estão próximos o suficiente para que o selo funcione em ambos os tipos de usuários. Então, por que eu não estou enlouquecendo como Sasuke? Gohan perguntou. Não faço ideia, respondeu Kakashi Okage, porém, parecia pensativo. Suponho que é o seu coração puro. Sasuke, cheio de raiva e sede de poder e vingança, é mais propenso aos efeitos do selo do que você. Se você se transformar, eu diria que isso vai mudar, mas por agora, você parece ser bastante resistente aos efeitos colaterais emocionais. Então eu não posso mais ir Super Saiyajin? Gohan perguntou, parecendo bastante nervoso com essa perspectiva. Perder a transformação novamente seria como perder um membro, já que ele confiava tanto nisso. Esse uso só aumentaria quando Orochimaru o considerasse um alvo. Uma vez que as medidas apropriadas sejam tomadas, respondeu o Okage, você não terá que se preocupar. Medidas apropriadas. Kakashi. Certo. Bem, há uma maneira de selar os efeitos do selo amaldiçoado. Se você estiver pronto, nós podemos fazer isso agora mesmo. Vamos lá. Os olhos de Kakashi se curvaram quando ele puxou Irai até de volta à posição. Tudo bem então. Gohan seguiu o Jounin, apoiado por Sarutobi, que parecia bastante preocupado com o menino. Chegaram a uma sala que, quando foi aberta, revelou que o interior estava cheio de uma vedação maciça, com tinta no chão. Algum tipo de ritual? Gohan perguntou. Mais ou menos, Kakashi respondeu quando ele cortou um de seus dedos e começou a pintar personagens no chão. Agora, se você tirasse seu kimono e sentasse no meio. Gohan obedeceu, tremendo no ar frio do quarto escuro. Ele estremeceu quando os dedos sangrentos de Kakashi se arrastaram por suas costas e frente, cercando o selo em seu pescoço com sangue. Tudo pronto. Você está pronto? Sim. Bem, aqui vamos nós. O som de couro sobre couro sussurrou no ar quando as mãos de Kakashi se dobraram em uma sequência de selos. Sua mão bateu no ombro de Gohan, bem em cima do selo Fujoin. Gohan gritou quando a área queimou, as cartas sangrentas no chão, ganhando vida e subindo pelo corpo dele tão depressa quanto veio. A dor se foi e Gohan esticou o pescoço para ver as 3 gotas de chuva de seu selo, delineadas em um padrão ondulado que ele realmente não tinha palavras para descrever. Isso é tudo, Kakashi suspirou, limpando as mãos. Esse selo secundário manterá a marca amaldiçoada em xeque. No entanto, o Fujoin retira sua força diretamente de você. O que você quer dizer? Uma nova voz alta interrompe. Ele quer dizer, Kid, que você tem que ter o controle emocional e a força de vontade para não usar o selo. Se isso ocorrer, por qualquer motivo, o selo será reativado e você terá um grande problema em suas mãos. O orador era um homem alto, com longos cabelos brancos, marcas vermelhas sob os olhos e um Irai com o símbolo do óleo. Ele estava vestido com um kimono verde com um aurei vermelho sobre ele que tinha 2 círculos amarelos, de cada lado um pergaminho que lembrou Gohan de Tenten. Estava amarrado às costas e ele usava tamancos tradicionais em seus pés. Gohan-kun, conheço a Jiraiya, um dos meus alunos de muitos anos atrás. Ele é um dos Sanlin. Então você é o lendário Gohan que eu já ouvi muito sobre ele.
O homem perguntou: você me conhece? Não, mas eu ouvi falar de você. Meu aprendiz não cala a boca com você. Do jeito que ele fala, é como se vocês dois fossem irmãos ou algo assim. Quem é seu Gohan? Ele foi abordado do nada por um borrão laranja voador. Naruto. Ei, você está de volta. E você está bem? Sakura-chan disse que você estava ferido ou algo assim por aquela cobra aberração. Estou bem, Gohan respondeu enquanto se apressava para levantar o kimono e cobrir a marca da maldição. Agora o garoto expressou uma suspeita de que ele estava no fundo de sua mente. Estou desqualificado do terceiro exame. Ele perguntou. De jeito nenhum, respondeu o Zandaime. Você vê, com Sasuke nós não tivemos escolha porque não tivemos tempo para lidar com a ameaça. O terceiro exame não é até a próxima semana e agora que a marca foi tratada, não deveria representar nenhuma ameaça. Eu não vejo motivo para desqualificá-lo. A não ser que você queira privar Lee-san de uma luta com a qual ele está sonhando há quase um mês agora. Ele está animado? Gohan perguntou. O Hokage e Kakashi trocaram olhares. Eu não acho que animado é a palavra certa para isso, respondeu Kakashi, parecendo bastante nervoso. Do outro lado da aldeia, Lee estava em suas mãos, correndo por tudo que valia a pena. Ele estava nisso desde antes do amanhecer, e era apenas o começo de sua programação de treinamento feroz para aquele dia. Só resta mais uma semana. O menino gritou quando ele deixou um rastro de poeira crescente atrás dele. Atordoou-se olhando para ele como se tivesse enlouquecido. Logo, Gohan com eu teremos uma luta que a vila nunca esquecerá. As pessoas que o ouviram em particular esperavam que quem quer que fosse esse Gohan, ele seria forte o suficiente para resistir a esse maluco. Uei, disse Gohan olhando em volta. Onde está a Sakura? Os três homens mais velhos trocaram olhares conhecedores. Ela está em um dos campos de treinamento, acredito, disse Sarutobi. Você escolheu um aluno muito dedicado. Mesmo sem você para guiá-la, ela nunca parou de treinar. E que tipo de sensei deixa seu aluno praticar sozinho? Gohan perguntou, levantando-se e correndo pela porta, o cambaleante em sua marcha, desaparecendo rapidamente. Até logo. Bem, ele se recuperou rapidamente, comentou Jiraiya. Ele é conhecido por isso, Kakashi respondeu, saindo também. Se você o conhecer, verá o que quero dizer. Gohan correu pelas ruas de Konoha, seguindo Kid Sakura. Ela estava no campo de treinamento que o time 7 sempre gostava de usar, aquele em que haviam feito o teste do sino. A Kunoichi de cabelo rosa virou-se ao som de seus passos e nem sequer deixou Gohan dizer uma palavra antes de ela gritar de felicidade e abraçá-lo com força. Você está bem? Você está bem? Ela sussurrou contra seu peito uma e outra vez. Sim. Eu estou bem. Kakashi cuidou do selo, então você não precisa se preocupar. Sakura se agarrou a ele ainda mais forte, com as lágrimas encharcando o adolescente de cabelo preto. Sinto muito por ter sido tão inútil, soluçou ela. Eu não pude fazer nada para te proteger. O que você poderia ter feito? Gohan perguntou gentilmente. Orochimaru teria matado você e você sabe disso. Você fez o suficiente, apenas me levando de volta para Konoha. Sakura finalmente o soltou e recuou, enxugando os olhos. Obrigado, Sakura. Mesmo? Sim. Quantos Kunoichi você sabe que podem voltar aqui em uma semana com pesos e arrastando minha bunda pela metade do país? A Kunoichi riu fracamente. Não muitos, eu acho. Certo. Agora vamos. Só falta uma semana para os exames começar e eu preciso prepará-la para Temari. Os dois passaram o resto da semana treinando, e antes que os dois soubessem, finalmente chegou a hora de começar o terceiro exame.